Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Minerva, BIF3, pregão desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. O procedimento é bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito daqui do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa opção, na parte inferior do vídeo também tem um botão ali para você se inscrever no canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal, além, logicamente, das análises diárias que são publicadas por aqui. Para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, acompanhamento de todas elas, as carteiras de ações, tanto semanal quanto mensal, as informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, você poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, é só instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Aqui na parte inferior do vídeo também tem um link direto de acesso ao aplicativo, tanto para a versão em iOS e também para Android. Indo aqui para a análise especial, nós temos aqui a BIF3 para falar de diversas periodicidades, gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, ou seja, uma abordagem que é o foco da análise especial, olhar para o longo prazo, passando pelo médio e pelo curto prazo, para diferentes perfis de investidores e tentando traçar estratégias que está mais interessante para compra, para venda, ficar de fora, quais são os níveis de preço mais interessantes de se buscar a entrada. Essa é a ideia dessa análise especial. Lembrando que o foco é em cima da análise técnica, que é minha especialização. A avaliação é feita em cima da análise técnica. Então temos um cenário no gráfico anual bem positivo, porque a ação faz aqui todo um movimento de recuperação contra 2 anos inicialmente ruins para esse papel, logo no início da Bolsa. No início das suas negociações na Bolsa, teve uma pancada para baixo, volta aqui forte para cima, retorna para cá e gera aqui um pivô de alta no gráfico anual, que é algo significativo. Só que houve uma pressão vendedora justamente nessa zona de resistência, que no ponto mais alto do topo seria lá na faixa dos 13,68. Houve uma pressão vendedora, primeiramente jogou aqui para baixo, volta aqui, faz o pivô de alta, gera uma pressão vendedora muito também por conta aí da crise, foi lá embaixo, quase que veio para baixo da mínima do ano passado, do ano de 2019, que subiu aí 157%, esse ano está subindo aí na faixa de 9,5%, ou seja, está caindo menos do que a média, o Bovespa está caindo mais do que 30% no ano. Então, para ter aqui um cenário positivo, o ideal seria fechar esse ano aí pelo menos para cima aí dos 13,68, ainda mais positivo, né? Mas a expectativa desse papel é de alta para rompimento do topo histórico. O caminho mais provável seria esse. E aí, logicamente, a gente vai monitorando nas periodicidades abaixo o comportamento do preço no decorrer ainda desse ano, para ver se essa perspectiva que eu estou comentando aqui, ela segue ainda bem válida para o rompimento ali do topo histórico na faixa da máxima histórica, que está na casa dos R$ 17,06. Logo, é um papel bem interessante e ficar atento aqui, né? Esse aqui é um patamar que foi respeitado aqui no ano passado, um patamar ali na faixa dos R$ 12,94, R$ 13, então está trabalhando acima. Logo, essa região que começa ali na faixa dos R$ 13 já tende a funcionar como um patamar de suporte em periodicidades abaixo, pode ser gráfico semanal, pode ser um gráfico mensal, principalmente semanal ou diário, para a gente avaliar a real força por parte dos compradores em cima desse ativo e possíveis oportunidades de compra nesse papel. Para quem está pensando no longo prazo nesse ativo, eu vejo com bons olhos. Esse papel, inclusive, está na minha carteira Perspectiva, que é na carteira revisada aí mensalmente, está na carteira Perspectiva, tentando pegar a continuidade do movimento dela de alta, principalmente do gráfico mensal que eu vou mostrar aqui. Quadrimestral, nós tivemos um sinal de baixa, reversão dos candles, chamado de estrela cadente. Tem até um vídeo de aprendizado aqui no canal que fala o que é a estrela cadente, Shooting Star, enfim, um padrão de reversão dos candles. Perdeu essa mínima, aumentou a chance de ter queda, foi lá embaixo e agora se recupera aqui nesse mesmo candle, nesse mesma barra que representa um quadrimestre. Basicamente um comportamento do preço em 80 dias aqui que eu coloquei. E aqui a gente tem vários topos anteriores. Essa é a região mais importante de resistência do papel. Observe que entrou pressão vendedora aqui, mas o que é mais importante ressaltar é o seguinte: esse movimento de subida anulou o movimento de baixa, rompeu com isso aqui tudo, ou seja, vamos dizer assim, furou o bolo, aumentou a chance de ter algo mais para cima, foi lá embaixo. E aí tem esse comportamento do preço voltando para cima desse nível, que é o nível ali na faixa que eu comentei do gráfico anual, de 13, por volta de R$ 13, um pouquinho abaixo dos R$ 13.
e aqui até um patamar de R$ 12,38, isso aqui tudo vai funcionar então como um patamar agora de avaliação, de suporte, que o preço pode retornar e trazer belas oportunidades de se buscar a entrada num prazo maior, no médio prazo, ou até mesmo no curto prazo. Então, seria importante, é importante para esse ativo que ocorra a manutenção do preço acima dessa região aqui. Pode até oscilar aqui para baixo, mas, por exemplo, fechar esse candle já acima desse patamar dos R$13, mensal também fechar acima dos R$13 e assim sucessivamente, ter o preço se sustentando acima dessa região e ter sinais de alta no prazo abaixo disso, aumenta a probabilidade de se manter essa expectativa de vir romper a máxima histórica ali na faixa dos R$17,06. Então, cenário positivo no gráfico anual, que tem aqui uma tendência de alta, cenário que basicamente a gente pode falar também numa retomada de tendência de alta, que vinha numa tendênciazinha de baixa. Quando rompe todos os topos para cima, é que já basicamente a gente pode mencionar que está numa tendência de alta ou com um bom viés de alta para se montar pivô de alta, enfim, vir para romper a máxima histórica. Então, cenário positivo de prazo maior para BIF3. Não só nela, né, mas na semana passada, se você não assistiu ainda, vale a pena assistir a análise especial de JBS e a análise especial de Marfrig, que é do mesmo setor da BIF. Todos os ativos do setor estão alinhados, estão bem configurados para cima neste momento. Gráfico mensal da BIF3. Então, nesse mês ela veio para a carteira perspectiva, teve um bom fechamento, a formação de um fundo aqui no gráfico mensal. Olha que candle muito forte para cima, ou barra muito forte para cima, que supera a máxima do mês, que foi do auge da crise, né, da pancada lá para baixo no mês de março. Então, abril se recuperou muito forte e voltou para os níveis de resistência. Olha a quantidade de topos no gráfico mensal nessa faixa aqui de preço. Então, voltou para esse patamar, mesmo estando nessa resistência, mas como estava sinalizando o início de um movimento de alta no gráfico mensal e o setor como um todo bem forte para cima, eu optei por também colocar o papel na carteira, mas não só para ficar nesse mês. A ideia é que fique mais tempo aí na carteira, ou seja, é um ativo que eu considero interessante para prazo maior, como eu acabei de mencionar no gráfico anual e no gráfico quadrimestral. O que seria realmente interessante é o que eu já mencionei no quadrimestral, no anual, é que o papel se sustente acima desses topos aqui anteriores. Ou seja, não tem nenhum problema depois dessa recuperação que sai aqui de baixo da região ali na faixa dos R$6 e volta lá para os R$14,50, na resistência aqui que ela veio testar. No mensal na faixa dos R$14,70 até o patamar de R$15,73, zona de resistência, faixa de resistência para o papel, um local onde pode entrar pressão vendedora, principalmente após um longo movimento de subida. Aumenta-se a chance de ter essa pressão vendedora. E agora, no recuo do preço, ficar atento justamente nessa faixa aqui, nessa faixa de preço que seria a região ali na casa dos R$12,97, os R$13, até o patamar ali de R$12,40. Então, essa região de R$13 a R$12,40 é a principal faixa de suporte do ativo, num possível recuo no gráfico semanal, no gráfico diário, que pode trazer oportunidade na ponta compradora. Não significa dizer que não possa voltar mais. Pode vir um pouco mais para baixo, mas logicamente vai ser interessante avaliar o sinal de alta nessa faixa de preço que eu estou mencionando aqui, que pode funcionar como um ponto de apoio e o nível realmente que vai determinar uma maior probabilidade de seguir o movimento de subida, de gerar aqui um pivô de alta, superar a máxima desse topo aqui que é de R$15,73, para confirmar ainda mais essa tendência de alta e aumentar muito mais a chance de romper a máxima histórica lá acima romper os R$17,06. Seguindo aqui para o gráfico semanal, no gráfico semanal a gente tem aqui uma anulação da tendência de baixa, ou seja, anulou a tendência de baixa, tinha uma tendência de baixa de médio prazo, anulou, rompeu isso aqui, ainda não tem um pivô de alta, ainda não tem tecnicamente configurado um pivô de alta para falar, já está em tendência de alta, ainda tem resistências aqui logo na frente, região ali na faixa dos R$14,85 até um patamar aqui de R$15,30, R$14,85 a R$15,30. Acima disso é justamente os 15,73 já citado no gráfico mensal que eu vou deixar aqui do lado esquerdo, o gráfico mensal. Mas o que fica aqui desse movimento? Ó, daqui para cá a gente teve basicamente umas 9 semanas e daqui para cá também umas 9 semanas, ou seja, devolveu de maneira rápida toda a queda. Então isso é algo que representa força para os compradores, passar por níveis importantes de preço como um gap, como uma região de fundo anterior, como essa outra região aqui de topo. Então tudo isso agora são pontos de avaliação em termos se o mercado trouxer esse ativo aqui, ficar aqui de lado, no gráfico semanal, ou ficar de lado
e romper, pivô de alta, foco em compra, ou recuar, trazer aqui para a região, seja para a região ali do suporte imediato, 12,76, que já entra naquela faixa de preço, que é lá dos R$13 até a região dos 12,40, ou mesmo até chegar aqui na faixa de 11,17. Entrou nessa região aqui, gerou o sinal mais próximo ali da média de fundo ascendente no semanal, mais uma oportunidade, seria uma oportunidade de se buscar uma compra pelo gráfico semanal, focando mais em médio prazo, ficar ali 3, 10, até 10 semanas posicionado. Pode até ficar mais tempo, dependendo da configuração, mas observe, 9 semanas aumenta a probabilidade pela forma que foi o movimento de subida, toda uma estilingada para cima, e a chegada na zona de resistência importante, aumenta-se a chance de se ter algum processo de correção no curto prazo ou de algumas semanas, né? Ficar ali umas 3, 4 semanas ali mais engasgado em cima dessa resistência. Se ficar aí e não ganhar força para baixo, foco maior ainda é justamente para cima. Então é um ativo para ficar atento, para se buscar operações de compra pensando no prazo maior. Comprar aqui, em termos de médio prazo gráfico semanal, você está comprando em cima da resistência, risco muito mais alto. A minha preferência seria por aguardar algum processo de correção. Se o foco for longo prazo, de ter um pouco de ações na BIF3 na carteira de longo prazo, ok, sem nenhum problema. Pode ir colocando pouco, se cair mais, coloca um pouco mais, tentando pegar todo um próximo movimento de subida lá, a continuidade do movimento de subida que eu já mencionei aqui no gráfico mensal. Olhando aqui até para retração, né? Qual seria o ponto de retração do Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida? A gente está falando de retração de 38,2 em 10,48. Eu diria o seguinte, não seria muito interessante ver uma retração muito mais do que isso aqui. Por quê? Porque aí voltaria muito para baixo daquela região que eu já mencionei no gráfico mensal, no gráfico quadrimestral, que é aqui essa região de topos anteriores. Não seria tão interessante ver o papel muito para baixo desse patamar. Mas o mais importante, não descartaria a possibilidade de buscar compra aqui embaixo, fato. Mas quanto mais tempo ela ficar aqui acima, respeitando principalmente a região de 12,40 para cima, de R$12 para cima, melhor para ter uma expectativa ainda mais forte para cima na BIF3. Indo para o gráfico diário, nós temos aqui o papel trabalhando nesse momento com a tendência de alta, só que com um processo um pouco mais esticado para cima, faz um tempo que nem chega ali a testar efetivamente a média móvel exponencial de 13 períodos. Como está numa região de resistência lá do gráfico semanal que eu acabei de exibir de 2 topos anteriores, também está na resistência do gráfico mensal aqui, ó. O gráfico mensal está nessa zona de resistência que na faixa bateu na região de resistência nos 14,70. No semanal é até um pouco mais acima, de 14,85 até os 15,30. Então bateu nesse patamar e o que está gerando nessa região de resistência? Um sinal de baixa, a perda da mínima do que no anterior. Isso aumenta então a probabilidade de se ter um movimento para baixo, um movimento de correção. Quais os suportes mais importantes no gráfico diário? Nós temos aqui essa região de gap, tem um gap de alta aqui, ó. Foi uma pequena correção no tempo e depois já gerou um rompimento com gap. Então tem um gap ali na casa dos 12,88. Se eu der um zoom menos nesse gap e traçar uma linha horizontal em cima desse gap, olha que interessante. Nós temos aqui que foi uma parada do preço como resistência, que pode funcionar agora como suporte, chamada mudança de polaridade, que você também pode ver um vídeo de aprendizado que é a mudança de polaridade aqui no canal. Aqui tem um gap de alta também que funciona como suporte. Olha lá onde estava essa região, um topo anterior, que era outro gap, que era outro gap. Então, algumas coincidências em cima desse nível. Então, esse aqui para mim seria um primeiro nível de avaliação para buscar uma compra em cima de BIF3 através de um fundo ascendente, por exemplo, no gráfico diário. Qual seria o outro nível? Passou desse nível e tem um nível aqui que foi justamente dessa pequena correção, né? Até um pouco mais acima essa linha que eu tracei, até um pouco aqui mais para cima a região aqui de suporte. Para trás nada tão significativo, mas o outro nível, passou desse nível, aí sim fica mais significativo aqui para trás, que é esse região de fundo, esse aqui, esse fundo anterior. Então seria uma região na faixa dos R$11, que eu mencionei até um 11,17 lá no gráfico semanal. Enfim, são níveis que a gente traça e busca verificar se nessas faixas de preço podem trazer oportunidade de compra de fundo ascendente, ou mesmo até para depois pivô de alta para se buscar a entrada em cima desse papel. Então, de maneira geral, gosto do cenário gráfico desse ativo, desde o longo prazo, mensal, anual, quadrimestral, mensal, tudo alinhado para cima, tanto que está dentro da carteira perspectiva. Gráfico semanal esticado para cima, diário também um pouco prolongado movimento de subida em cima de zona de resistência, ou seja, pensando no médio a curto prazo, seria mais interessante aguardar um processo de correção para planejar justamente essa entrada, seja através de um fundo, enfim, aguardar um sinal de alta
preferencialmente em cima de algum nível de suporte, seja através de uma média, seja através de um gap de alta, enfim, das regiões que eu cheguei a mencionar. Então é isso. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.